No passado, a união das torcidas de futebol era frequentemente caracterizada por uma convivência mais simples, mas igualmente intensa, entre os diversos grupos de fãs. Em um período anterior à formação das torcidas organizadas, os jogos de futebol atraíam um público espontâneo, onde as rivalidades, embora existentes, eram muitas vezes mais técnicas em campo do que nas arquibancadas. As torcidas não eram tão polarizadas como atualmente, e o ambiente, de modo geral, era mais familiar e descontraído. Com o crescimento do futebol como um espetáculo de massa, a união das torcidas passou a refletir também as diferentes culturas regionais e as identidades sociais associadas ao esporte. Apesar da intensa rivalidade, houve ocasiões em que as torcidas se uniram em eventos especiais ou para apoiar a seleção nacional, criando um sentimento de coletividade e amor pelo futebol, além de fortalecer um laço de camaradagem. No passado, os estádios de futebol eram cenários de momentos de pura alegria e amizade entre torcedores de diferentes equipes. A rivalidade existia, é claro, mas era uma rivalidade saudável, onde o respeito e a paixão pelo esporte prevaleciam sobre qualquer animosidade. Os torcedores se misturavam nas arquibancadas, compartilhavam risadas e até comemoravam juntos os lances bonitos, independentemente de qual time estivesse em campo. Os encontros nas partidas de futebol eram mais do que meros jogos, eram eventos sociais onde famílias inteiras se reuniam, crianças aprendiam a amar o esporte desde cedo e a cultura da paz e do respeito prevalecia. Esses tempos são recordados com saudade por muitos, como uma época dourada em que o futebol unia mais do que separava. Hoje, ao relembrar esses momentos, podemos nos inspirar a resgatar o espírito de confraternização e respeito mútuo, transformando os estádios novamente em lugares seguros e acolhedores para todos. A rivalidade entre torcidas de futebol é um fenômeno triste que tem manchado a beleza do esporte. O futebol, que deveria ser um espaço de celebração, união e diversão, muitas vezes se torna um campo de batalha devido à rivalidade exacerbada entre os torcedores. Esses conflitos não apenas ameaçam a segurança dos torcedores, mas também afastam famílias e crianças dos estádios, prejudicando a imagem do esporte. A violência entre torcidas pode ser causada por diversos fatores, como rivalidades históricas, questões sociais e até a influência de grupos organizados que fomentam a violência. Para enfrentar essa situação, é fundamental promover uma cultura de paz e respeito mútuo entre os torcedores. Campanhas de conscientização, aumento da segurança nos estádios e punições rigorosas para atos de violência são algumas das medidas que podem ajudar a diminuir esses conflitos. O futebol deve ser um espaço de alegria e união, onde todos possam torcer e celebrar juntos, independentemente do time que apoiam. Abordar o problema das brigas entre torcidas no futebol requer uma estratégia abrangente, voltada para a prevenção da violência e a promoção da paz nos estádios. A seguir, algumas possíveis soluções. Educação e conscientização. Campanhas educativas que incentivem o respeito e a tolerância entre os torcedores são fundamentais. Essas iniciativas podem ser realizadas tanto por clubes quanto por entidades esportivas e governamentais. Presença policial e segurança. Aumentar a segurança nos estádios com a presença de policiais e seguranças capacitados para lidar com tumultos e evitar confrontos. Regulamentação e punição. Aplicação de penalidades rigorosas para atos de violência e vandalismo, incluindo multas elevadas, prisões e proibição de torcedores violentos de frequentar os estádios. Tecnologia de monitoramento, utilização de câmeras de segurança e tecnologia de reconhecimento facial para identificar e barrar a entrada de torcedores com histórico de comportamento violento. Iniciativas de paz. Estimular projetos que reúnam torcedores de diferentes equipes em atividades sociais e esportivas, promovendo a interação pacífica e a colaboração. Mídia e clubes de futebol. Os clubes e a mídia desempenham um papel fundamental na promoção de uma cultura de paz, condenando publicamente qualquer ato de violência e incentivando comportamentos positivos. Suporte psicológico. Oferecer apoio psicológico e programas de reabilitação para torcedores envolvidos em atos violentos, auxiliando na compreensão e mudança de comportamentos agressivos.
Ambiente familiar. Tornar os estádios mais acolhedores para famílias e crianças, criando um ambiente menos suscetível a confrontos e violência. A combinação dessas medidas pode contribuir para a criação de um ambiente mais seguro e harmonioso nos estádios de futebol, permitindo que o esporte seja celebrado em paz e união. Vamos todos nesta corrente do bem. Paz nos estádios e paz no futebol. Inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre futebol, jogadores e times de futebol. Dê seu like e compartilhe. Muito obrigado e um forte abraço do Éder Roberto.